Case dessa semana, mais uma vez agradecendo você, agradecendo também aos amigos lá do Botequim Luso Brasileiro. Minha querida Darcy, estamos aqui na torcida por você, pela sua saúde, pela sua recuperação. A cada vez que passo lá na Avenida Nossa Senhora de Fátima, quadra 10, no nosso Botequim Luso Brasileiro, o seu querido mano, Servinho, amigão do peito nosso, sempre nos dando boas notícias, é isso que a gente está torcendo, orando para que realmente as coisas possam estar cada vez melhor, tá bom? Henry fazendo tudo delicioso, gostoso, sendo um orgulho para a tiazona Darcy e a equipe toda, né? Abraço lá para Vivi, para Thalita, para todo mundo lá, que está sempre atendendo tão bem todas as pessoas que frequentam este local já tão tradicional na cidade de Bauru e que abrange, com certeza, também amigos da região. A gente vira e mexe, vê gente lá de Piratininga, de Agudos, também tomando a sua refeição. Principalmente no sábado, né? Sábado que tem música popular brasileira lá nas vozes, tanto de Isaac uma semana como de Rafael na outra, e eles cada vez melhores, não é isso? Profissionais de primeira, com certeza. Mas no programa de hoje, quem é que nós vamos trazer? Nós vamos trazer um preparador físico que já esteve presente em clubes aqui da nossa região, mas também tem experiência internacional. E vai estar falando de um tema importantíssimo para nós, que é o sair do papel para ir para a prática realmente, a respeito da ética na vida profissional do treinador. Vem aí uma mensagem da FIB e eu volto para dizer quem é que está aqui para a alegria de todos nós. Quer saber o que eu tô aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu tô te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Estamos de volta com o nosso case e quem é que eu dou os cumprimentos e as boas-vindas? Nada mais, nada menos do que o nosso querido amigo Pedro Júnior. Júnior, seja bem-vindo. Estou muito feliz em poder entrevistá-lo e ainda mais neste tema tão importante. Por quê? Porque é o próprio preparador físico, é o próprio treinador de futebol que, na verdade, está falando daquilo que tem que sair do papel para ir para a prática. Eu estou me referindo a um artigo que ele preparou, falando aí sobre a ética na vida profissional do treinador. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Serjão. Para mim é um prazer muito imenso estar aqui, ainda mais com você agora, que faz parte da minha história. Oh, faz que parte maravilha. da minha história de vida, né? E realmente não vou te esquecer nunca mais, né? Porque fez parte de um momento importante para mim. E eu trouxe aí para a comunidade, para a sociedade, né, no Brasil, e que é um artigo fácil, porém de difícil aplicação, né, mas dentre as possibilidades nós vamos conseguir atingir um ideal dentro da profissão. Que maravilha. Porque, gente, veja bem, quando a gente fala de técnico de futebol, a gente vê muito, precisa regulamentar a profissão, precisa dar proteção para o técnico. Porque é um caso sério mesmo, né? Você perdeu 2, 3 partidas, você já começa a procurar outro time porque a tendência é ser mandado embora. Esquece tudo, todo o seu planejamento. E outra coisa, você planeja. Agora, você tem que ter atleta para cumprir aquele planejamento. Se o atleta não consegue assimilar ou não tem potencial para tal, quer dizer, não são os 11 jogadores que são mandados embora, é o técnico que é mais fácil, 1 por 11. E a ética profissional aí, sem dúvida alguma, ela é muito importante. Mas eu disse na abertura do programa que o Pedro Júnior, ele já esteve em clubes aqui próximos a gente, um pouco mais distante e muito mais distante, né? E eu queria que de viva voz você dissesse, Pedro, quais cidades, quais clubes já puderam ter o seu trabalho, ter o reconhecimento do seu trabalho, da sua
efetiva profissionalização nesses gramados e à frente dessas equipes de futebol? Para mim é um prazer, Sérgio, explanar esse tópico. Até porque a minha carreira se iniciou no extinto Lençoense, né, que fez parte da vida de muita gente da região de Bauru, de Lençóis. E gente também que teve projeção nacional saindo do Lençoense, né? Exato. Tem se eu não me engano, é Suzuki. É um japonês, ele foi considerado um dos melhores jogadores no Japão, né, e saiu do Lençoense, veio aprender o futebol aqui no Brasil, que antigamente se aprendia o futebol no Brasil, né, e voltou para o país dele e fez sucesso. E é claro que a lista das equipes que eu já passei são grandes, e eu vou explanar duas que me marcaram a história para a minha vida. Perfeito. Uma foi o Noroeste. Opa! Eu sou praticamente cria do Noroeste. Eu comecei minha carreira profissional como jogador dentro do Noroeste. Ainda assim com um técnico que ele teve uma passagem rápida por Bauru, era o Pardal, na época, né? E depois veio a troca, veio o Marco Antônio Machado, que é grande amigo nosso também. Perfeito. E aí eu encerrei minha carreira e fui... Como futebolista? Como futebolista. Perfeito. E eu consegui ser preparador físico do Noroeste, que para mim na época lá era o máximo. Né? Com certeza. Porque é difícil, Perfeito. Não é simples assim, né? Mas o que te leva às conquistas são realmente a ética e também o conhecimento. Os estudos, né? Que hoje não tem mais. Quer dizer, tem que ser uma educação continuada, né? Exato. Hoje, porque de um dia para o outro já tem novidade. Já tem novidade. O professor ele não pode se estabilizar no tempo. Perfeito. E agora que passou o ano de 2016, eu tive o convite de ser um dos palestrantes no curso de formação de treinadores na USP, lá em São Paulo. Olha só que maravilha. Tem que ter conteúdo para isso. Tem que ter conteúdo. E o meu tema lá ele foi de extrema importância. Inclusive, um dos palestrantes que compõem lá o corpo docente era o Carlos Alberto Parreira, que foi técnico da seleção brasileira. Quem que não conhece, né? O Parreira, o Teixeira, que foi treinador da equipe principal do Santos, né, com grandes passagens por grandes clubes. E o meu tema foi ética fundamental na carreira do treinador de futebol. Para mim, eu acho que ficou... honra, hein, rapaz? Que honra. Puxa vida. Que honra. Um jovem treinador aí com um peso desse, assim, para poder passar para já veteranos, mas também muitos neófitos ali, muitos novos treinadores ali, sem dúvida alguma, para poder ter esse tema tão profundo. Exato, Sérgio. E uma outra passagem importante para mim foi em Trinidad e Tobago. Perfeito. Fica a 50 minutos de avião da Venezuela. É uma região no Caribe, é um país de colônia inglesa, né, e é um país assim, onde me acolheu muito bem. As pessoas, né, o esporte em si no país, na época era um esporte a ser desenvolvido. Um dos treinadores que passou por lá e foi o primeiro brasileiro a trabalhar nesse país foi o René Simões, foi técnico da seleção feminina do Brasil, e é um país que eles aceitam muito bem o brasileiro. Então a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho lá e fui abençoado com o título. Eu fui campeão nacional, né, naquele país. Que maravilha. Gente boa aqui pertinho da gente tem que fazer sucesso lá em Tobago. Vamos ver se faz sucesso aqui em Bauru, aqui na nossa região aqui e tal, que isso é muito bom. Mas então esse material que nós vamos estar abordando hoje tem muito a ver com essa palestra que você desenvolveu lá na USP. Exato. A ideia do artigo, sim, ele foi baseado na palestra. Na palestra. Até porque hoje a nossa pátria de chuteira, ela estabelece grandes lucros na área econômica para o Brasil. Perfeito. O PIB do Brasil ele chega a 1%, né, dos giros que o esporte beneficia, que o futebol traz para a economia. Então, se você está dentro dessa profissão e se você acaba vivendo sem ética, a vida do treinador de futebol ela acaba sendo mais difícil. Até porque você perde credibilidade. Então, a ética, o comportamento que você tem que ter dentro do seu grupo social, ele é de extremamente muito importante. Porque senão os atletas ele também não vai mais acreditar em você.
E hoje o futebol está muito nivelado. Não existe mais o craque, o jogador que faz a diferença, é muito nivelado. Então o que faz mesmo a diferença é a vontade, é o querer, é o atleta ele se doar muito mais. Mas para isso, o líder, ele tem que ser o principal exemplo ético. Se ele não conseguir ser um principal exemplo ético, ele não tem como convencer através da sua credibilidade. Esse é um fator fundamental. Interessante, porque, veja bem, nós estamos falando de ética no futebol como que ética tem que ter em todo lugar, tem que ter ética aqui na comunicação, ética na sala de aula, ética no júri, tem que ter ética em todos os lugares, né? Mas chegamos agora a tocar na ética do futebol, particularmente no Brasil, quer dizer, um dos esportes que mais envolve pessoas como o próprio entrevistado, Pedro Júnior, comentou aqui com a gente. Como que você faria um paralelo da origem do futebol para os dias de hoje? A gente sabe que isso daí levaria uma palestra inteira, né? Nós não temos tempo para tudo isso. Mas de uma maneira sucinta, como você tem se comportado até aqui, como é que você faria um paralelo da origem do futebol para os dias de hoje e a ética, como que ela era vista na origem do futebol e como que ela é vivida nos dias de hoje, Pedro? Sabe que o futebol ele era, na Inglaterra, um jogo de cavalheiros. E depois um estudante nascido no Brasil, muito conhecido, Charles Miller, ele foi estudar na Inglaterra e ele voltou na mala com a bola de futebol. E assim expandiu o futebol e essa paixão, né, para o mundo inteiro. A partir daí, o futebol ele virou sim um comércio, uma mercadoria. E quando se envolve lucratividade, se envolve muitas pessoas, porque todo mundo quer ter lucro. E nos dias de hoje, nos dias atuais, né, a ética ela tem um fator fundamental aí de fazer a construção não só nos âmbitos esportivos, mas também na vida profissional. Se na vida profissional a pessoa acaba deixando os seus conceitos éticos para trás, ele acaba limitando a sua empregabilidade no mercado de trabalho. Os seus valores se esvão, né? Exato. E eu costumo dizer assim que para o futebol, os valores éticos para o treinador de futebol, eles são inegociáveis. Não é possível você negociar os seus valores. Até porque a ética ela se diferencia da moral, né? Perfeito. Porque a ética eu consigo ensinar, eu consigo transmitir. Mas a moral ela é um ato do bem e do mal que a pessoa própria tem. Então essa moral ela vem realmente com a construção do indivíduo. E aí a gente vai um pouquinho mais além, porque a ética ela seria uma matéria fundamental para ensinar na escola. Com certeza. Porque se você nota, se uma criança pega uma borracha de um outro amiguinho sem a permissão, e aí é o momento de se trabalhar a ética. Então ela vem de uma origem que a gente vai muito mais além do esporte. Para que lá na frente a gente consiga construir um cidadão que tem valores inegociáveis. Você tocou num assunto delicadíssimo, né, Pedro? Porque, veja bem, como quer queiramos, quer não, se existe alguma coisa que é nato, que nasce com o brasileiro, é o esporte. Graças a Deus, não estamos mais só dependendo do futebol. Tem aí o nosso basquete mostrando isso, tem o nosso vôlei, tem o nosso atletismo, né? Cabalcides, um abraço bem grande. Quando eu falo atletismo aqui em Bauru, eu lembro desse homem. Por causa da sua forma de ser também, né? Ele encontra comigo na rua e ele fala que eu corri nas pistas do Noroeste sob sua orientação, sob sua supervisão. Isso para a gente é de uma alegria muito grande. Mas o que me chama a atenção, Pedro, é justamente isso que você acabou de colocar. Nós que temos esse compromisso já há 15 anos com o JC na escola, a gente tem tentado formar cidadãos. E a gente não pode pensar na formação de cidadãos sem ética. Agora, como é que fica, por exemplo, a família em relação a esse contexto? Porque chega alguém lá de boa lábia e fala assim para o pai, indiretamente, gente, vai ser pesado o que eu vou falar, mas é lógico que eu estou usando de um simbolismo.
é como se você estivesse vendendo o seu filho. Porque você fala, assina um contrato aqui, pai, em que você vai ter X por mês, mas o seu filho agora, a partir de agora, ele é meu. Eu vou levá-lo para a Espanha, eu vou levá-lo para a Inglaterra, eu vou levá-lo para a Itália, eu vou levá-lo para o Japão, eu vou levar ele para o mundo. E a partir de agora, então, você vai receber X por mês, porque é o que ele vai poder nos render, e conforme as negociações a gente dá uma porcentagem. Pedro, como é que fica essa situação em relação à ética, técnico, dirigente? Porque aí a gente vê que abrange um todo, não é? Como é que é a sua concepção em relação a essa realidade? Esse é um fato real. Hoje existem muitos empresários que acabam manipulando situações para que ele possa segurar um outro querer dele, um pensamento individual dele. E aí os pais, por ter pouca informação e geralmente o empresário ele é de boa conversa. Então, se os pais não se atentarem a isso, para saber quem realmente o filho dele está lidando, ele acaba sendo enganado. Tem várias histórias, não só na formação inicial, mas também com atletas experientes, que recebem a promessa do empresário de ir participar de um determinado campeonato em outro país, chegando no país não é nada daquilo que foi combinado, aí a pessoa acaba se entristecendo e de repente se perde um talento, os princípios éticos ainda nem se fala, porque foge totalmente daquele idealismo de ser humano que a gente quer para o mundo. E hoje, se você perceber bem, todo mundo quer mexer com o futebol. Todo mundo quer estar dentro do futebol. Mas ele não é tão simples assim. Eu hoje, para estar dentro do futebol, exercendo a minha atividade, além do gosto, da vontade, hoje eu estou na terceira graduação minha. Olha só. Então eu venho me preparando há muito tempo. Então o conhecimento, ele me possibilita a escrever novas coisas para que o erro venha a ser minimizado. E também, se os pais, eles de repente têm muita vontade que o filho jogue bola, é necessário sim ele pesquisar antes de iniciar, porque os pais têm fundamental importância no desenvolvimento desse próprio atleta, porque sim, a base, a formação inicial, ela gira muito negócios antes mesmo do atleta ficar conhecido no Brasil. Nós observamos isso pela própria mídia, né? Aparece um jogo internacional, por exemplo, e aí cita-se, esse atleta, ele foi formado lá no Rio Grande do Sul, mas nem jogou no Brasil, já veio direto já para a Croácia, já veio direto para não sei para onde mais e tal, e papapá. E quer dizer, e hoje já está aí com 21, 22 anos, jogando e tudo mais. É real, você que convive nesse meio, Pedro Júnior, que antes as pessoas tinham como objetivo jogar na seleção brasileira, o atleta de futebol, era jogar na seleção brasileira. E hoje ele já fala assim, é jogar no exterior? Sim, é real. Eu me recordo quando eu era atleta, eu tive a oportunidade de jogar no Guarani, em Campinas, na época do falecido Carlos Alberto Silva. Ah, sim. E ele era o nosso treinador. E então o meu ideal, o objetivo era realmente vestir a camisa da seleção. Não tinha tanta qualidade assim, mas o objetivo era esse. Perfeito. E os meninos da época que o Guarani revelava muito jogador... Nossa, e como, né? E os que conseguiam vestir a camisa da seleção, eles eram muito enaltecidos ali. Certo. Hoje você vê que a característica se perde um pouco, porque até mesmo pelas características antiéticas que veio acontecer dentro das organizações que regem o futebol. Vide FIFA aí, quer dizer, que é a maior organização internacional, lá também teve-se corrupção, e por atletas que foram ídolos no seu país e no mundo, né? E ali, então, infelizmente, pôde se mostrar esse problema. Tudo isso parte dos princípios. Certo. Se a pessoa, como eu disse para você, lá da infância, ela aprende princípios bons, com certeza, lá na frente ela vai sim realmente aplicar os bons princípios. E o princípio nada mais é do que você iniciar pelo certo. Não é o meio e nem o fim, porque dificilmente nós conseguimos consertar algo que deu muito errado. É preciso iniciar do zero, fazer uma nova pedagogia. Você sabe que hoje
se exige muito da formação do treinador. O conhecimento dentro de campo, ele tem sido muito cobrado, até porque esses dias eu fui dar uma entrevista numa determinada rádio e o repórter me disse, falou assim, o que você acha da baixa escolaridade do treinador? E eu falei para ele que a baixa escolaridade do treinador ficou para trás. Todos estão buscando conhecimento. Todos estão... Nesse curso agora em São Paulo, tinha 80 participantes atualizando e reciclando, né, para ser o treinador que tenha o diploma para exercer a profissão. E antigamente não, era o ex-atleta que fazia a participação. E hoje, mesmo sendo ex-atleta, quer dizer, vide caso Rogério Ceni, que é um caso recente, Sim. não é? Que só pelo nome que ele tinha dentro do próprio clube, talvez já pudesse autorizá-lo, mas não, ele preferiu passar por um período de preparação, de busca de conhecimentos, trouxe inclusive consigo, né, mais 2 profissionais para complementar na prática ali esses conhecimentos. E na Europa, que a gente falava tanto que o Brasil era o modelo, mas na Europa, se você não tiver certificado, não tiver graduação, você não é contratado como técnico. Não pode, porque lá eles têm vários níveis. Você tem que fazer o FA, B e o C. Então, quando você estiver na A, é que você está pronto para dirigir um time de primeira divisão. Né? Se cobra muito isso. Aqui no Brasil, ainda não tem essa cobrança em relação à jurisprudência para que o treinador venha a ter a formação superior ou algum curso específico. Né? Eles estão querendo implementar agora a Lei Caio Júnior. Né? Está no TSF, né, que vai julgar ainda, né? Mas a evolução e os pensamentos são bons. Até porque... O que você destacaria dessa lei, desse projeto do Caio aí, uma homenagem muito bonita, para que a gente pudesse vir de encontro ao que nós estamos falando aqui, que é justamente a ética no futebol para o treinador? O assunto é muito mais amplo, viu, Sérgio? O que acontece? Hoje o treinador ele vai assinar um contrato com uma equipe, muitas vezes ele assina um contrato de gaveta ou então um contrato verbal. E então se ele acaba perdendo 2, 3 jogos, ele não tem nenhuma segurança. E isso tira muito o profissional, porque traz instabilidade. E ninguém quer ter instabilidade na vida, você quer ter uma segurança. Mas o futebol... Emocionalmente ele fica arrasado, né? Ele fica arrasado, porque ele fala, poxa, eu acho que eu não consigo desenvolver o trabalho. Porque deram muito pouco tempo para ele trabalhar. Correto. E é preciso ter uma paciência. E agora essa nova lei, ela vem para direcionar, ela vem para organizar e para dar direitos ao treinador, né, junto com a CLT, para fazer um contrato de trabalho, né, fixado na jurisprudência, né, e também nas normas legais. Né, essa é a maior intenção. E com certeza vai acontecer, porque o treinador de futebol ele merece. Sem dúvida alguma, gente. Pessoal, infelizmente o tempo passa rápido, né, Bruninho? E a gente fica preocupado porque é um assunto tão gostoso de tratar e como temos tido a felicidade de trazer entrevistados aqui com assuntos diferentes, mas ligados à educação, ligados à formação da cidadania. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito você ter podido se deslocar até os nossos estúdios, poder vir nos dar essa entrevista, poder falar sobre essa importante matéria que é a ética para o treinador. Mas se por acaso eu deixei de perguntar alguma coisa, ou se nós não tocamos em alguma coisa que você gostaria de fazê-lo, é agora com os nossos agradecimentos à sua presença, Pedro Júnior, nas considerações finais. Nessas considerações finais, o que você traz acrescentando ou reforçando aquilo que foi dito durante esse nosso bom bate-papo? Sim, obrigado, Sérgio, pela oportunidade, né? Porque nós, como docentes, temos um compromisso com a sociedade e eu quero lembrar, né, que eu sou nascido na cidade de Agudos e de lá saí e consegui, através de muita determinação, esforço e muita ética, né, eu consegui realmente conhecer alguns países, né, aprender novos idiomas, conhecer novas pessoas e para mim a vida ficou mais fácil com ética.
Até porque a mensagem que eu deixo não existe um país, né, que os políticos seja corrupto, onde a sociedade também é. Se a sociedade for corrupta, os políticos também serão. E assim sucessivamente. Para que a gente possa ter êxito, sucesso na profissão, nós precisamos combater a corrupção e ser uma pessoa ética. E com essa mensagem é que a gente agradece ao Pedro Júnior, agradecemos a você e lembramos que na semana que vem tem mais. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.